Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento. Sou professor de ciências de vocês e agora nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre sistema nervoso, ok? Então vamos falar sobre cidadania do dia a dia, ok? Substâncias que agem no sistema nervoso. Então vamos falar dos psicotrópicos. Os psicotrópicos agem no sistema nervoso central, ok? O cérebro. Então, dessa forma, ele altera, ok? Ele simplesmente muda as sinapses. Vou explicar aqui para vocês rapidinho na tela. Vou ver como é que eu posso desenhar aqui rapidinho, certo? Tem um neurônio, ok? Neurônio, nervo, né? Existe o corpo celular, o axônio, depois os dendritos, okay? Então, entre um e o outro há o que? Comunicação. O que acontece? Falando de dois, né? Mas existem vários. Eu até desenho de forma errada. Deixa eu corrigir aqui. Opa, deixa eu desenhar direitinho. Aqui, corpo celular, dendrito. Outro dendrito, axônio e os outros dendritos, ok? Aí tem um dendrito só, aí tem um corpo celular. Esse aqui já vai com os outros dendritos se comunicar com outros. Só um neurônio vai se comunicar com outro por um dendrito, ok? E cada dendrito dele vai se comunicando com distintos neurônios e nervos, ok? Entre si. Então tem o axônio e os outros dendritos. Eu desenho sempre 6, mas é costume meu. Porém, o neurônio possui vários, ok? Os neurônios possuem vários. Quanto mais o cérebro da pessoa for desenvolvido, a pessoa for mais inteligente, mais o número de sinapses e dendritos. Então, o que acontece aqui? A pessoa vai e faz o que aqui? Quando o indivíduo ele está dependente, ok, de algum psicotrópico, seja cigarro, álcool, LSD, ou drogas, maconha, etc. e tal, aqui na sinapse, no encontro entre dois neurônios, ou um nervo-neurônio, ou dois nervos, ok? O que acontece? Aqui, essa região, ela sofre alterações. Por exemplo, como eu falei, existe lá a comunicação de um com o outro. Deixa eu mudar aqui um pouquinho o desenho. E essa comunicação entre um e o outro faz o que? Faz com que formem o que? Canais de comunicação, certo? Mas não é físico aqui não. O de cima solta uma substância, só que ela tem que cair certinho no espaço que tem de baixo, ok? Deixa eu desenhar melhor para vocês compreenderem. Aqui, vamos lá. Pronto, aqui, aí depois tem um canal, depois tem outro, pronto, melhorzinho. Aqui tá melhor. Canal, outro, ok. E aqui, passando. A substância precisa cair exatamente naquele buraco, ok? Se ela cair fora, vai fazer mal à pessoa. Então, está ali, ó. É um efeito que ocorre em que esses canais precisam estar. E a substância que passa pelo canal, só aquele grupo de substâncias podem passar para aquele canal exato. Não pode passar pelo outro e vice-versa, ok? Entre eles. Claro que eu desenhei só 3, mas existem milhares de canais. Então, esses canais só podem passar por ali. O que acontece? As substâncias psicotrópicas, elas vão e substituem as substâncias naturais ou ajudam, ou forçam, melhor dizendo, forçam o cérebro a produzir muitas substâncias, estressando aquele canal, ok? Então, aí vai fazer com que parte do cérebro deixe de funcionar, ou funcione de forma errada. Mas para isso nós precisamos entender como o cérebro funciona, ok? As partes do cérebro, do corpo humano. Então, planejamento motor, essa parte superior aqui, da coordenação motora, direcionamento da atenção, a parte da frente, memória, a parte frontal, como eu falei já, e funcional espacial, para você saber a distância de espaço, 1 metro, 10, 50 mil metros. Então, para saber disso, controle de escrita, bem na parte
lateral do cérebro, ok? Aqui, Zygote 3D, aqui, parte lateral do cérebro. Depois, reconhecimento de objetos, a parte mais de baixo, essa aqui, de baixo, você vê a curvinha, aqui também, curvinha, só que está um do lado do tudo outro. Vamos fazer assim para deixar o cérebro do mesmo jeito, aqui. Então, controle de objetos aqui embaixo do cérebro. Audição no meio, essa parte regional do meio. Ciclo de sono e vigília, ok? Nessa parte mais central aqui, ó, saindo aqui. Vigília central, ok? Vigília, controle geral de excitação, ok? A pessoa está com atenção alta, prestando atenção no ambiente, de repente um lugar perigoso, uma abelha, um urso, um cachorro, um animal assim, entendeu? Alguma coisa, um assalto. Então, essa parte é mais que chama a atenção. Depois, de compreensão de palavras, ou seja, o que vocês estão escutando aqui, essa região é onde vai estar responsável por vocês compreenderem, ok? Essa parte mais central do cérebro, do lado de fora, ok? E claro, parte interior, indo até a parte interior dele, claro, de um hemisfério e do outro hemisfério, ok? De um lado do outro. Lembre-se sempre disso. Eu estou mostrando um lado, mas são dos dois, ok? Eu estou falando das páginas 218 e 219, ok? Módulo 4, capítulo 7, páginas 218 e 219. Então, visão aqui atrás, quando a pessoa toma uma queda, aqui, baixa a cabeça aqui atrás, geralmente ela pode ficar cega por minutos, segundos, hora ou até mesmo dias. Se a pancada for bem simples, né, não quebrar a caixa craniana, se quebrar, pode ser que o osso perfure essa região por acidente e a pessoa acaba ficando cega para sempre, o que é muito ruim e perigoso. Movimento visual, a visão tudo aqui atrás, essa parte do fundo do cérebro, ok? Tem um cerebelo aqui embaixo, cerebelo, ok? E a inteligência espacial, para você ter uma ideia, veja aqui, funcional espacial, memória funcional espacial aqui na frente, possui interconexão interna, certo? A interconexão, ou seja, conexão das regiões de forma interna entre os hemisférios, da parte da frente e lá no fundo, ok? E aqui embaixo, perdão, atrás, ela é a região responsável dos dois hemisférios juntos pela inteligência espacial. Opa, aqui em cima, perdão. Parte de cima, corrigindo, parte de cima do fundo. Por que inteligência espacial? Responsável por você detectar. No início é você lembrar, isso aqui tem 1 metro, por exemplo, uma fita métrica de 1 metro, você mede, tá, ok, aqui tem 1 metro. Porém, para vocês entenderem, se daqui até aqui é 1 metro, dali até lá deve ser meio metro, 2 metros, etc. Você faz uma comparação, então você usa a inteligência espacial. Uma você grava, da frente você grava, tem a memória, que é a gravação, e atrás você usa as informações gravadas, ok, para poder usá-las a seu favor, do seu conhecimento, para a sua utilidade do dia a dia, ok? Medicamentos psicotrópicos para depressores, veja aqui, ansinolítico, tipo álcool, solvente, analgésico, narcótico, etc. Nicotina, já é estimulante, cocaína, anfetaminas, ok, perturbadores, maconha, LSD, êxtase, plantas e cogumelos alucinógenos. Então são substâncias que alteram, que agem no sistema nervoso de maneira que altera a consciência da pessoa. A pessoa deixa o mundo real, de perceber o mundo real, e passa a, ao invés de enxergar com os olhos, começa a enxergar literalmente com o cérebro da parte afetada, imaginando, com a imaginação afetada, visualizando situações, né, de perigo ou quase perigo, ou pelo menos fingimento disso. O cérebro acaba sendo enganado exatamente por essa situação. Então vamos ver aqui somente a questão do álcool, por exemplo, até 0,2, se eu não me engano 0,16 pelo Código Penal, pelo Código de Trânsito, 0,16, que é menor que 0,2, 0,2 é mesmo que 0,20, ok? Então, nível de álcool em gramas por litro de sangue,
0,16 não produz efeito aparente na maioria das pessoas. Só que 0,16 já consta lá no Código de Trânsito que uma pessoa que atingiu esse patamar, ok, de álcool no sangue, ela já vai acabar sendo presa e podendo perder até o carro, a moto, etc. Então, corrijam-me aí se o valor for mais ou menos que isso. Se eu não me engano, se for mais é pouca coisa, ok? 0,16. De 0,2 a 0,5, né, dá um relaxamento, certo? Fisiológico no corpo. Aumenta 2 vezes o risco de acidente. Veja que aumenta, dobra, né? No primeiro caso você não perde a consciência, então até 0,16, se não me engano, perdão, até 0,16 a pessoa não é presa, acima disso parece que é presa, certo? E veja que 0,2 a 0,5 que já é uma percentagem alta, ou seja, percentagem no sangue, não é 1%, ok? Não é 2%, são 0, então a quantificação é o que? Nível de álcool no sangue por litro de, perdão, por gramas por litro de sangue, certo? É a contagem feita pelo Código de Trânsito e pelo aparelho chamado bafômetro, ok? Só que aqui não é percentagem, como eu falei, não é percentagem, não é 1%, não é 2%, não é 3%, não é nada, ok? Então, veja que cada vez que vai aumentando na escala, de pouco em pouco, veja aqui de 0,5 para 0,9, 0,6, 0,7, que está bem no meio, né, de 0,5 a 0,9, aumenta em 3 vezes, então é muito perigoso, e vai aumentando de forma drástica, de 1,5 a 3, veja que o aumento é assustador, ok? Aumenta em 20 vezes a chance de existir um acidente. E há o que? Efeitos. O efeito é perder a consciência. Como isso ocorre? Todos esses efeitos, vocês podem notar que é uma redução, okay, daqui desses nervos. No início, a pessoa tem um efeito no sistema periférico, que faz o quê? Com que a pessoa tenha um relaxamento muscular na parte superior do corpo. Okay, vamos lá. Tem um relaxamento muscular na parte superior do corpo. Okay, aqui é de uma mulher. Deixa eu ver aqui. Musculatura feminina. Então, esse relaxamento vai na parte superficial do corpo. Depois, cada vez que vai aprofundando a quantidade de álcool, o resto do corpo é alterado, ok? Então eu estou aqui aprofundando, retirando as partes superficiais, mostrando as mais internas, e elas vão sofrendo, inclusive o fígado, ok? O estômago, o fígado, por causa da bebida alcoólica, claro. Os rins, que estão aqui atrás, ok? Porque aqui é mulher, então ali o aparelho reprodutor feminino e urinário. Os rins estão aqui ao lado. Nossa, é difícil ajeitar aqui a imagem. Os rins estão por aqui. Bom, pelo menos eram para estar. Deixa eu ver aqui. Aliás, espera aí. O rim, aqui é o rim. Small intestine, não. Aqui é o intestino. Opa. Deixa eu ver aqui. Ver aqui. Um pouquinho. Opa. Não. Tirei a parte óssea. Ok, vamos ver se dá para aparecer o rim. Os rins da mulher. Ok, aqui. Deixa eu ver aqui. Ué, que estranho. Ele tá com bugado, então tá com defeito. Aqui não tô mostrando os rins aqui. Na frente aqui os ovários, né? Aparelho reprodutor feminino. Aqui da urinário, ele vem, sobe, passa pra cá. Ah não, menino. Os rins estão aqui no canto. Ok, peraí. Subindo. Ah, peraí, os rins estão aqui. Oh, rapaz, agora sim. Agora sim, os rins estão aqui. Kidney. Ok, o rim. Os rins estão aqui em cima, eu achei que estavam lá embaixo. Okay. Então, os rins sofrem com quantidade enorme de álcool. E também, claro, qualquer psicotrópico, ok? Porque vai para o sangue. Quem filtra o sangue? O rim, para depois passar a transformar em urina. O fígado também sofre quando aquelas substâncias químicas que eu falei antes, LSD, maconha, etc., vão para o organismo da pessoa, fazem mal, então destroem, ok? Viciam a pessoa, todas elas, álcool, solvente, etc. Claro que na proporção, né?
álcool e cigarro, que são as drogas lícitas, consideradas lícitas, elas deixam a pessoa, digamos assim, demora, ok? O organismo deixa a pessoa um pouco mais letárgica, ok? Mais lenta, ok? Letárgico de lento. Só que, olha lá, como eu falei, da superfície até a parte interior, até fazer mal ao corpo. E claro, como há no livro, em grande quantidade, como 5,0 gramas por litro de sangue, 5 pode ocasionar a morte. Quando chega a 4 é inconsciência e coma, então a pessoa já está bêbada. Okay? Então, uma situação um pouco mais aprofundada de destruição do organismo. Gente, vamos ficando por aqui, ok? Fiquem com Deus. Boa quarentena. Tchau, tchau.